Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar do Cougar 400M, que é um mouse bem bacana com acesso ao software de configuração da Cougar e iluminação RGB. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, como sempre vamos começar falando aí pela parte da frente da caixa do produto aí, onde de cara a gente já encontra o layout do nosso mouse aqui, tá? Sendo exibido aqui nesse formato aqui. Aqui a gente tem o modelo dele que é o 400M, tá? Aqui embaixo a gente tem uma especificação dele dizendo que é o Iron Grey Edition. Então essa aqui é a edição cinza, né? A edição prateada desse mouse. Ele também é comercializado na cor preta, a gente também tem aqui na loja. Porém eu resolvi fazer aqui dessa edição dele na cor prateada aqui porque eu achei diferente, né? Pra não ficar aquela mesmice com o preto e tal, pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como é esse daqui. Por isso a maioria já deve saber como é. Aqui então a gente tem um indicativo nos mostrando, né, que ele tem compatibilidade com o software da Cougar. Então antes da gente comprar esse produto aqui a gente já consegue então saber que ele tem compatibilidade com o software de configuração. E aqui a gente tem aquela paletinha de cores nos indicando que ele é um mouse com iluminação RGB. Aqui a gente tem mais algumas características dele que eu vou ir falando durante o vídeo, ok? Aqui na lateral dele então a gente encontra ali um desenho do nosso mouse aqui, nos indicando mais ou menos ali o tamanho dele, mais ou menos tipo uma escala de medida aqui embaixo nos informando direitinho mais ou menos como está sendo medido. Aqui a gente tem mais algumas especificações dele, só que dessa vez mais detalhadas, né? A gente tem um pontelinho para cada parte do mouse, nos ilustrando mais ou menos o que é cada parte do mouse. E aqui também a gente tem mais algumas características dele aí nos ilustrando, e um dos pontos que mais chama a atenção é que ele é um mouse ambidestro. Isso pra mim é uma baita vantagem no mouse, tá? Então vamos abrir ele aqui e ver o que tem dentro da caixa. Então pessoal, já com o mouse aqui fora da caixa, vamos falar um pouquinho sobre a construção dele, onde a gente já percebe de cara aqui em cima então essa nossa coloração na cor tipo prateada aqui, apesar de ser um prateado bem escuro, eu achei bem bonito, tá? Aqui nas laterais dele então a gente encontra dois botões configuráveis tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, até porque ele é um mouse ambidestro, e a pegada é a mesma dos dois lados. Então a gente tem essa parte aqui que, apesar de ser feita no mesmo material em que é feita a parte dele aqui em cima, essa parte é texturizada. Então ela tem essa textura aqui para evitar que o mouse derrape durante o uso. Tem nos dois lados, tá? Sobre o que acompanha na caixa do mouse, aqui a gente tem esses adesivos da Cougar. Então a gente tem um adesivo na cor preta e laranja, que é tipo a cor oficial deles. A gente depois tem um adesivo com fundo transparente, aí um na cor laranja e um na cor preta. E depois a gente tem um adesivo aqui todo na cor laranja com o logotipo da Cougar e o nome deles aqui do lado, tá? A gente também tem esse mini manualzinho aqui, tipo um guia rápido do usuário, para nos explicar mais ou menos aí como funciona a garantia e mais ou menos como são os botões do mouse e tal. Então, voltando a falar aqui da construção do mouse, a gente tem aqui na parte de cima então o nosso scroll, que tem uma espécie de borracha aqui antiderrapante, tá? Na verdade é uma borracha antiderrapante que também é texturizada, depois com zoom vocês vão poder ver melhor. E a gente também tem esse botão, que no mesmo lugar do botão a gente encontra os LEDs, ou seja, a gente tem um botão pressionável e em cima do botão a gente tem dois LEDs que vão nos indicar aí o nosso DPI, né? Vão indicar o uso do nosso DPI que a gente está fazendo. Porém, na caixa estava dizendo ali que é um LED indicador de até 3 níveis de DPI, só que você tem dois LEDs. Então deve ser o LED de cima aceso, o LED de baixo aceso e os dois LEDs ligados. Acredito que seja isso aí o que eles estão informando pra gente saber em qual DPI está setado, né? Aqui na parte de baixo, então, é onde obviamente a gente vai encontrar o nosso sensor, que a proposta então é um sensor óptico ADNS 3090, tá? E aqui vocês podem ver que nessa construção ele tem essa parte vazada da qual a gente pode visualizar aqui o nosso scroll. Isso aqui não acaba não influenciando muito, mas eu acho bem bonito, tá? Eu acho esse tipo de construção bem legal. Aqui a gente tem as nossas superfícies derrapantes, tá? A gente tem uma que é completa aqui na parte inferior do mouse, né? Ou seja, é uma parte que não tem divisão. E aqui na parte de cima a gente tem duas pequenininhas aqui divididas, tá? Uma em cada lateral superior. No cabo dele então a gente encontra um cabo de malha trançado de 1,80 m. A ponteira não é gold plated, mas o cabo parece ter uma resistência bem bacana, tá? Quanto à resolução do DPI dele, de acordo com o site da Cougar ali, a gente pode fazer a configuração de DPI nos seguintes estágios, tá? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200 e 4000. O tempo de resposta do sensor dele é de 1 milissegundo, tá? Ou seja, 1000 Hz tempo de resposta. Ele também possui memória interna, para caso a gente queira salvar as configurações do nosso mouse e depois plugar em alguma máquina que não tenha o software instalado, vai ficar tudo salvo na memória do mouse. Isso é bem interessante, tá? Ele conta então com um total de 8 botões programáveis, tá? Se a gente for contar todos que tem aqui. Um ponto bem interessante é que os interruptores principais dele aqui são on-ROM, tá? Então a gente tem interruptores on-ROM aqui e aqui. A expectativa de vida infelizmente não está dita ali no site da Cougar, mas eu chutaria entre 10 a 15 milhões de cliques, porque é mais ou menos aí o que as suítes on-ROM nos proporcionam, tá? Vai ser mais ou menos, acho que entre isso daí. E só para finalizar então falando sobre a construção dele, ele é um mouse que é relativamente leve, tá? A gente tem um mouse de 95 gramas sem contar com um fio.
Na verdade não é tão leve, mas eu acho que é perto do ideal. E pra mim o ideal fica em torno das 105 a 110 gramas. Mas esse daqui, pra mim, já é um excelente mouse aí pra galera que gosta de jogar FPS, gosta de jogar MOBA e tal. Então agora vamos partir ali pro software aberto e ver o que a gente pode configurar de acordo com o software dele. Galera, então já com o mouse ligado aqui e o software aberto na máquina, tá? Inclusive eu tava na guia ali de iluminação, vou voltar aqui pra performance. A gente pode visualizar então que ele tem um layout bem simples, um sistema bem simplesinho de mexer, tá? Então vamos ver aqui, ó, na primeira parte, onde a gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem o Game Profile Management. Isso aqui é pra gente poder mexer nos perfis do nosso mouse, tá? Então aqui eu posso criar um novo perfil, editar, deletar, importar, exportar, copiar e resetar, tá? Então, por exemplo, caso eu vou usar o mouse aí na casa de um amigo, alguma coisa aí que ele não tenha o mouse, não tenha o software da Cougar instalado, eu deixo tudo salvo na memória interna do mouse e incluindo esses perfis aqui. Ou caso eu queira depois formatar a máquina, né? Eu posso, por exemplo, configurar os meus perfis, exportar eles para algum tipo de arquivo, botar no pendrive, alguma coisa, depois eu só importo de volta pro programa, tá? Aqui então é onde tem os meus perfis, né, o modo 1, 2 ou 3. Aqui embaixo a seleção de perfil, que é basicamente a mesma coisa que isso aqui. E aí eu tenho as três guias aqui, que é a de performance, a de botões e a de iluminação, tá? Vamos começar pela de performance, onde a gente já encontra a configuração de DPI. Aqui vocês podem ver então que a gente tem essa barrinha de DPI que a gente mexe e ela nos limita a mexer somente naquelas que eu citei para vocês, que é o 400, 800, 1200, 1000, blá, 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 blá. Então aqui a gente mexe em todas aqui, tá? Mas a gente não tem uma precisão maior da nossa sensibilidade. A gente não pode, por exemplo, pegar essa barrinha e deixar em 600, em 500. A gente tem que dar um pulo de 400 para 800, depois para 1200 e tal. Então aqui a gente tem as nossas três seções de DPI ali, que vão ser os nossos três níveis de configuração. Inclusive quando eu clico aqui no botão de DPI, vocês podem ver que já é alternado em tempo real, ó. Tudo alternado em tempo real ali, de acordo com o DPI que está selecionado, beleza? Eu vou deixar aqui no meio, que é o oitavo. Depois eu tenho a função do Sniper, que é onde eu vou colocar ali, eu ajusto alguma tecla do mouse. Esse aqui é bom porque ele tem bastante, né? A gente tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aí eu seleciono uma tecla e salvo essa tecla como, esse botão no caso, né? Como função Sniper. A função Sniper é uma troca de DPI rápida, ou seja, vamos supor que eu esteja em algum jogo, esteja utilizando o mouse aí a 1600 DPI, por exemplo, em algum rápido momento em que eu queira fazer uma ação que precisa de muita precisão, eu quero trocar o DPI, mas só naquele momento. Então vamos supor que eu coloque o botão Sniper aqui, a partir do momento que eu segurar esse botão, que seria o botão Sniper, o DPI vai ser trocado enquanto eu estiver segurando ele. Depois que eu soltar ele, volta para o DPI padrão. Aí aqui embaixo eu seleciono qual DPI que eu quero que seja ativado nesse momento, tá? Aqui eu tenho meu Polling Rate, que pode ser mexido entre 125, 250, 500 ou 1000 Hz, tá? Depois eu tenho abaixo a velocidade do meu clique duplo, depois a velocidade do meu scroll, ambas podem ser mexidas do slow até o fast ali. E depois eu tenho a velocidade do meu ponteiro do Windows, que eu também posso deixar ele no mínimo ou no mais rápido. Depois eu tenho então minhas atribuições de teclas, tá? De cliques no caso, onde eu posso atribuir aí várias funções aos meus cliques aí do mouse, tá? No total eu tenho aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Na caixa estava dizendo que a gente tem até 8 botões configuráveis, mas eles nunca contam o scroll para cima e para baixo. Então no total eu tenho 10 e não 8, que é uma coisa muito boa na verdade, né? Se a gente for ver uma coisa boa. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e eu queira que o meu scroll para baixo, ele, sei lá, ele diminua o volume. Vamos ver se tem aqui, volume down, aí ó. Scroll para baixo, pronto, o scroll para baixo agora ao invés de fazer o scroll para baixo ele vai diminuir o volume. Claro que eu tenho que aplicar, na real eu vou até aplicar para mostrar para vocês aqui, ó. Aplicou, ó, vocês podem ver que o volume do Windows começa a baixar ali. Então é bem tranquilo de mexer, tá? Eu vou botar aqui de novo no básico. Onde é que tá aqui? Scroll down, eu simplesmente arrasto aqui, aplico e eras isso, tá? É bem tranquilo de mexer. A gente tem então todos os nossos botões configuráveis aqui e a gente simplesmente pega a função que a gente quer atribuir e arrasta até aquela tecla, tá? Então as funções que a gente tem são as básicas do mouse. Aí nos avançados eu vou ter as funções de DPI, né, para alterar o DPI. Tenho a função Sniper, que daí eu vou atribuir aquilo que eu já tinha explicado para vocês. Depois eu tenho o switch de modo. Depois eu tenho outro modo para switch aqui. Depois eu tenho a opção de abrir um programa, tá? Aqui eu clico em Kick Launch, ele vai abrir aquelas pastinhas do Windows me indicando qual programa eu quero selecionar. Daí eu seleciono o executável do programa para atribuir a tecla para abrir esse programa. E por último as funções de mídia, tá? E aí depois eu tenho minha janela de macro, que aqui eu crio um novo macro, importo, exporto, edito, deleto, copio, enfim. Crio um novo macro e atribuo esse macro à tecla que eu quiser, beleza? Por último então é onde eu vou encontrar as opções de iluminação. Porém, um ponto que deixou a desejar é que tem muitos fabricantes aí que adoram ressaltar o fato do mouse ser RGB. Aí fala, nossa, 16.8 milhões de cores, blá 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 blá. Mas cara, olha só as zonas de iluminação que tem nesse mouse. São só esses dois risquinhos aqui. Sério, só esses dois risquinhos. O mouse não tem iluminação nem logotipo. Então, tipo, pra mim isso é um ponto muito negativo porque parece mais
Tá, beleza, o mouse continua sendo RGB, mas é muita propaganda enganosa, assim, pra chamar o usuário e falar que o mouse é RGB, sendo que são só 2 risquinhos. Sinceramente, são 2 risquinhos. Então, claro que, na verdade, LEDs não vão importar para nenhum usuário. Tipo, para mim, por exemplo, eu nem me importo com o mouse RGB, realmente não ligo. Em teclado até vai. O teclado é uma coisa bacana. Mas não influencia, no mouse não influencia nada. Mas, sabe, é um ponto que eles gostam de chamar atenção, mas são só 2 skins. Poderiam ter colocado um LED embaixo do logotipo, acho que aí sim teria ficado uma coisa mais legal e tal. E se for para citar também outro ponto negativo do mouse, é que independente do modo de iluminação que a gente deixe aqui, seja desligado, seja na cor sólida ou seja no modo respiração, o LED não nos indica o DPI que o mouse está usando. Então vamos botar aqui, ó, eu coloco em performance de novo para vocês poderem ver ali ao mesmo tempo. Vocês podem ver que o DPI está selecionado no 2. Se eu clicar de novo, ele vai para o 3, mas ele não me indica aqui o DPI que está se fazendo no 3. Se eu colocar no 1, ele também não indica. Ele não vai trocando que nem eu achei que seria, né? Seria tipo um risquinho aceso, 2 acesos ou só o outro aceso, né? Mas não é assim. Ele simplesmente não indica. Caso vocês queiram ter mais ou menos uma noção de qual DPI o mouse está setado de acordo com uma cor que vocês queiram selecionar, o que eu indico vocês fazerem é o seguinte: vocês vão configurar cada perfil para um DPI. Ou seja, no modo 1, por exemplo, vamos supor que eu quero deixar o modo 1 em 800 DPI. Então no modo 1 eu vou deixar todas as configurações de DPI no 800 e vou atribuir a cor azul. Vamos botar aqui azul. Aí eu vou dar um aplicar. Depois no modo 2, vamos supor aí que no modo 2 eu queira setar a configuração de DPI aqui 1600. Então vou botar 1600 e aí eu quero atribuir a cor verde. Beleza? Vamos botar verde aqui. Na real, vamos botar verde aqui, ó, aqui embaixo. Dá um aplicar. Beleza, cor verde, tá? E aí o que eu vou ter que fazer? No botão de DPI, ao invés de eu botar para trocar o DPI, eu vou botar para trocar o modo. Então eu chego aqui, por exemplo, no DPI Cycle, sei lá como é que fala, e vou para fazer a troca de modo. Então vamos aqui, por exemplo, cadê? Mode Switch. Aqui, ó. Vamos botar para que seja, cadê? O Mode Up, Mode Down, aqui, ciclo de Mode. Vamos aqui, dar um aplicar. Depois Mode 2, vamos lá. Aqui, Advanced Mode Cycle aqui, beleza? Botei, dá um aplicar. E agora, ao invés dele alternar entre os DPIs, ele vai alternar entre os modos, esse botão. Então aqui, ó. O modo 3 eu esqueci de colocar, então vamos de novo aqui, ó. Advanced, Mode, feito, agora sim. Então como a gente tem só 3 modos aqui, ele vai fazer um ciclo entre esses 3 modos, tá? Então aqui o primeiro modo que eu tinha setado para vocês, o segundo ali na cor verde, né? E o terceiro. Assim a gente consegue ter uma base em qual DPI o mouse está setado, porque daí eu configurei um DPI para cada modo. Tirando isso, infelizmente a gente não tem como saber aí em qual DPI o mouse está setado, somente se a gente tiver uma noção mais ou menos aí física, né, para saber como está setado. Mas eu acho que isso aí é um pontinho que deixou a desejar. Eles poderiam ter caprichado um pouco mais nessa questão da iluminação, para que ela pelo menos tivesse uma utilidade maior, né, para a gente saber em qual DPI o mouse está setado. Não que isso afete a jogabilidade, porque não vai. Inclusive o sensor do mouse, eu achei o sensor do mouse muito bom, apesar de que ele tem o mesmo probleminha que tem no, se eu não me engano, o Cougar 550M, que ele responde super bem em cima de um mousepad. Sinceramente é um dos melhores sensores assim que eu já testei em cima de um mousepad. Porém, quando a gente tira o mousepad aí, até vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui em cima, ó, pera aí. Aí, tirei, vocês podem ver que o mouse nem se mexe, ele não responde, tá? Então se a gente for usar o mouse em cima de uma superfície que não seja um mousepad, vai ficar meio complicado, porque ele não responde de jeito nenhum, a não ser que ele esteja em cima de um mousepad, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa aí embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês realmente gostaram do vídeo, deixem um like ali embaixo para fortalecer o nosso canal. Se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscrevam no canal. Então é isso, valeu e até a próxima!